Bom dia, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um Maná com Deus. É um prazer ter você aqui comigo. E nessa manhã eu queria falar com você acerca de tribulação. Às vezes você se pergunta por que a tribulação vem sobre a minha vida? Por que as coisas que eu considero ruim sempre acontecem comigo? Ou está acontecendo comigo? Por que o desemprego bateu na minha porta? Por que a doença bateu na minha porta? Se eu sou crente fiel, se eu sirvo ao Senhor, por que as coisas ruins estão acontecendo na minha vida? Porque as tribulações da vida, elas sempre me alcançam. Eu quero falar com você nessa manhã, à luz do texto de Romanos 5, do verso 3 ao verso 5, que diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, por que as tribulações elas vêm na minha vida? Nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, Deus nunca vai dar um fardo ou vai permitir uma tribulação vir sobre a sua vida que você não tenha estrutura para resistir. A primeira coisa da tribulação é isso: você tem estrutura para resistir, porque se não tivesse, Deus não permitiria na sua vida. Segunda coisa, por que Deus permite essa tribulação vir sobre a sua vida? Vamos ver o texto. Então, aqui Paulo está falando, olha, eu me gloriarei na tribulação, porque a tribulação produz paciência. Por que paciência? Tem duas formas que a gente pode lidar com a tribulação. A primeira, murmurando. Tem muita gente que murmura, se vitimiza, tem um espírito de autocomiseração. Coitadinho de mim, que dó de mim, as pessoas não me ajudam, todo mundo me abandona. Ela se auto-vitimiza, colocando a culpa daquilo nos outros, porque não quer virar um holofote para a vida dela. Então ela prefere jogar a luz na vida dos outros e fica se vitimizando, esperando que Deus tenha dó dela, que as pessoas tenham dó dela. Isso é um pensamento demoníaco. Isso é um pensamento de gente infantilizada. E se você vê pessoas que têm esse espírito de autocomiseração, de vitimismo, você vê que a vida delas sempre permanece da mesma forma. E Deus, Ele não é um Deus de dó, Ele é um Deus de misericórdia. E se você espera de Deus, ou mover o coração de Deus te dando um de coitadinho, você vai permanecer no mesmo lugar. Ou então você se vitimiza, esperando que as pessoas venham te tirar daquele lugar, você vai permanecer no mesmo lugar. Então, o que tem a ver experiência, o que tem a ver tribulação com experiência sendo vitimismo, com vitimismo? Essas duas formas, o tolo sempre lida com a tribulação com vitimismo, mas o sábio, ele sempre lida com a tribulação fazendo a seguinte pergunta: Senhor, por que eu estou passando por essa tribulação? O que o Senhor quer me ensinar nessa tribulação? O que eu devo aprender nessa tribulação? Então, durante esse processo, é aperfeiçoado em você a paciência. Paciência de quê? Paciência de esperar Deus responder. Paciência de esperar o processo acontecer. Porque no meio da tribulação, no momento da tribulação, Deus não vai te falar naquele momento exato. Mas durante o processo da tribulação, Deus vai falando com você aquilo que Ele quer aperfeiçoar, aquilo que Ele quer treinar, aquilo que Ele quer tirar e aquilo que Ele quer colocar em você durante essa tribulação.
Então você vai treinar a paciência. Paciência, como eu treino a paciência na tribulação? Entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas e entendendo que no meio disso Deus quer treinar você, Deus quer arrancar coisas de você, Deus quer te aperfeiçoar e Deus quer colocar coisas dele em você. Então, por isso que Paulo fala, eu me gloriarei na tribulação. Ou seja, eu me alegro, eu glorifico a Deus por estar passando na tribulação, porque através dessa tribulação eu sei que o final dela me trará tesouros de glória em Deus. Porque a tribulação tem agora o processo da paciência, da espera, e agora tem o processo da experiência. Porque a experiência de você saber que Deus resolveu aquela tribulação, Deus acalmou aquela tempestade, Deus deu a provisão naquela necessidade, Deus veio com a cura, Deus veio com a libertação, Deus veio com a restauração. Então eu comecei agora a ter experiência de uma ação de Deus para com a minha vida. E o que é que isso resulta? Resulta em esperança. E o que é a esperança? Se eu espero em algo, eu creio que aquilo vai acontecer. Então, esperança é esperar algo. Ou seja, se eu espero, eu creio. Então, esperança, ela é fé. Então, a tribulação, ela produz paciência, depois a paciência, experiência, e a experiência, ela produz fé. Então, a tribulação serve para que durante o processo algo de mim seja arrancado e algo de Deus seja colocado, oportunidades sejam abertas, experiências com Deus, manifestas com Deus, venha sobre a minha vida e através disso é me acrescentado fé. Então, Deus nunca vai colocar pessoas sem experiência em lugares altos. Então, como eu lido com a tribulação? Não é se vitimizando, é você buscando de Deus entender o processo da tribulação. Por que essa tribulação está vindo, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu devo aprender? O que o Senhor quer arrancar de mim disso? Na minha vida, muitos processos foram rápidos na minha vida porque eu entendi isso cedo. Eu lembro de uma frase que eu escutei, não lembro aonde, que falava assim: o inteligente sempre aprende com seus erros, o sábio sempre aprende com o erro dos outros e o tolo nunca aprende com seus erros. Então eu escutei essa frase e essa frase foi uma rema que guiou a minha vida. Eu sempre busquei aprender com os meus erros e também aprender com o erro dos outros. Ou seja, eu sempre busquei entender dos processos de tribulação que aconteceu na minha vida, eu sempre busquei olhar eles pelo alto, por alto. Eu sempre busquei de Deus olhar a situação como um macro, como um todo, buscando a ótica de Deus sobre aquilo, para entender por que está acontecendo isso, Senhor. O que o Senhor quer fazer nessa situação? O que o Senhor quer transformar na minha vida? O que o Senhor quer arrancar de mim nessa tribulação? O que o Senhor quer aperfeiçoar em mim? Então, através disso, os processos foram muito mais rápidos e o Senhor foi galgando os patamares em Deus de forma mais rápida. Então, quer crescer em Deus, quer crescer em sabedoria de Deus, quer crescer em experiência com Deus, quer crescer em fé, aprenda, entenda esse propósito, entenda esse princípio dentro da palavra. Pare de se vitimizar. Por que tudo acontece comigo? Se glorie na tribulação, porque o final dela vai redundar em experiência com Deus, redundar em aperfeiçoamento pessoal para que você seja mais parecido com Cristo e acrescentará fé. Essa fé que você tem de forma pessoal, ninguém te tira isso. Essa é a sua experiência com Deus. Não é porque o pastor falou algo, não é porque você viu um testemunho de outra pessoa. É algo seu, pessoal seu, que ninguém te toma.
Então você crê em quem é Deus porque você, durante esse processo, você experimentou dele. Você teve experiência com ele. Então isso ninguém te toma. Entende? Então a palavra que eu tenho para a sua vida nessa manhã é: se glorie na sua tribulação e seja sábio para lidar com ela, porque no final Deus vai trazer recompensas sobrenaturais sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, fique firme. Você tem estrutura para passar nessa tribulação. Você tem estrutura emocional, você tem estrutura espiritual, você tem estrutura intelectual para passar nessa tribulação. Só busque em Deus para que Deus revele o propósito dessa tribulação sobre a sua vida. E aí aquilo que Ele quer aperfeiçoar, arrancar ou acrescentar na sua vida. E você vai ver que esse processo vai passar de forma mais suave sobre a sua vida. E você vai passar nesse processo glorificando a Deus, sabendo que o final dele, a bênção é garantida sobre a sua vida. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente nesse dia.